Meus irmãos, pensa comigo. Estou levando você a pensar. Converse com qualquer pessoa cristã, até não católica, e pergunte para ela assim: bodas de Caná, aquilo foi real ou simbólico? Jesus transformou mesmo aquele vinho, aquela água em vinho? Todos os cristãos vão dizer: claro, é um milagre. É o milagre das bodas de Caná. O mestre Sala tomou daquela água tirada da talha, que era vinho. Ele disse: mas todo lugar serve o vinho pior. Vocês guardaram o melhor até agora. É milagre de Jesus. Aí você vai para outra pergunta: a multiplicação dos pães, aquela multidão que Jesus alimentou, aquilo é simbólico ou é real? Eles vão dizer: é real. É um milagre da multiplicação. Jesus é Deus. Ele abençoou aqueles pães e alimentou a multidão. Então não é simbólico, é real. É real. Tá bom. Jesus, quando anda sobre as águas, lá no João capítulo 6, versículo 19, ele vai até os discípulos sobre as águas. Ele andou mesmo ou é história? Não, ele andou mesmo. É Deus. Jesus, ele andou sobre as águas. Então só para eu entender, ele multiplicou, ele transformou água em vinho, multiplicou o pão e andou sobre as águas. Tudo isso é real? É real. Que maravilha! Então, continuando os textos aqui, quando ele diz que o seu corpo é comida e o seu sangue é bebida, é real. Aí vira quem não é católico: não, aí é simbólico. Peraí, Caná é real, multiplicação dos pães é real, andar sobre as águas é real, mas quando ele diz verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida, aí já não é real, aí é simbólico. Então entendam, meus irmãos, a fé da igreja de 2000 anos, a única igreja de 2000 anos que vem dos apóstolos, ela guardou a Santíssima Eucaristia durante este tempo todo. A igreja recebeu do Senhor a sua presença real. E não sou eu que eu estou dizendo, é o Senhor quem disse no discurso da Eucaristia: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente bebida. O pão que eu vos darei é a minha carne para a vida do mundo. Então a igreja acredita na palavra do Senhor, que a Eucaristia não é um símbolo, não é uma lembrança, é presença real. Corpo, sangue, alma e divindade. Eu acredito na Eucaristia por causa da palavra de Jesus. Mas o Senhor não nos pede uma fé cega. Durante os séculos da igreja, vários milagres eucarísticos aconteceram. O mais conhecido, o de Lanciano, onde a ciência se curva e não se explica. Este é apenas um milagre eucarístico de tantos que existem. E por que o milagre aconteceu? Na maioria dos casos, pela descrença. O sacerdote celebrando a missa, ou alguma profanação. Ali Jesus se manifesta que a hóstia é o seu corpo, que o vinho é o seu sangue. A transubstanciação, a consagração da Santa Missa. E aqui, meus irmãos, para mostrar aos senhores que não é metáfora, ou seja, não é uma comparação, é porque quando Jesus começa esse discurso do pão da vida, que teriam que comer o seu corpo, que beber o seu sangue, os judeus, começaram a ir embora. Leia o capítulo 6 de João, gente. Tem que conhecer Bíblia. As pessoas ouviram e falaram: quê? Comer corpo, beber? Não, esse discurso aí não dá para mim não. O pessoal, começou a ir embora. Aquela multidão que ali estava, muita gente foi saindo. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus. O povo está indo embora. Muda o discurso, conserta isso aí. Meus irmãos, se fosse uma linguagem simbólica, Jesus teria falado para o pessoal: gente, volta. Não é comer o meu corpo, não é beber o meu sangue, é um pãozinho, um pouquinho de vinho, é um símbolo. É um símbolo, não precisa ir embora não. Não foi o que aconteceu. Quando as pessoas começaram a ir embora, por não aceitarem a doutrina da Eucaristia, presença real, é corpo e sangue,
Jesus firme, ele olha para os seus discípulos e diz para eles: e vós não quereis ir embora também não? Quer ir embora? Olha agora, para ficar comigo tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue, tem que crer na Eucaristia. Vós não quereis ir embora também não? Pedro toma a palavra: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Bonito isso, meus irmãos. É claro que Pedro não entendeu. Ele vai entender lá na Santa Ceia, a última ceia, a primeira missa. Lá ele vai entender, mas agora ele não entendeu. Mas ele acreditava em Jesus, porque ele está com Jesus há anos, caminhando com ele, e tudo que Jesus falava acontecia. Ele olhou para o mar e disse: cala-te, e o mar se calou. Ele rolou a pedra, pediram que rolasse, chamou Lázaro, e Lázaro veio para fora. Ele tocou no filho da viúva de Naim e disse para ele: levanta-te. O menino sentou no caixão, voltou à vida. Foi com Jairo e ressuscitou a filha do cara. Pegou um leproso e o curou. Foram 10 os curados. Levantou o paralítico. Tudo que Jesus falava acontecia. Pedro não sabia como, mas Pedro sabia: se ele falou, a gente pode ter fé. Se ele falou, a gente pode ter fé. Tanto que Pedro não responde: Senhor, nós aceitamos, nós vamos comer o teu corpo, nós vamos beber o seu sangue. Não foi o que Pedro disse, que eles estavam ali também impactados com a pregação de Jesus. Mas Pedro dá um tiro certo: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. É por isso que muitas pessoas não são católicas, e não devem ser mesmo não, porque não creem na Eucaristia. Aquele que não crê na Eucaristia são esses que foram embora. Jesus ficou com os 12 e com aqueles que acreditaram na sua palavra. Quem não crê na Eucaristia, a pessoa não é católica, porque é presença real. Jesus disse para Pedro, para os outros e para nós: hoje, dia de Corpus Christi, não quereis ir embora também não? Não quereis ir embora também não? E a gente responde como Pedro: ó Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos na tua presença real na Eucaristia. Nós cremos no Santíssimo Sacramento. Nós cremos na hóstia consagrada.